Eles se apaixonaram no dia errado. Capítulo 2. Que não podia acontecer. Naqueles 2 dias, ela pensou nele mais vezes do que gostaria de admitir. E não era porque queria, era uma invasão silenciosa, um pensamento que chegava sem pedir licença. A imagem do elevador, aquele silêncio que dizia tudo e nada ao mesmo tempo. E, claro, a frase que se tornou um eco constante na sua mente. Às vezes, o tempo erra de propósito. Ela tentou se afogar na rotina, mergulhar de cabeça no trabalho, nos compromissos, nas decisões que já tinha tomado e que definiam seu futuro. Mas algumas lembranças são teimosas. Elas não respeitam agendas, não se importam com os nossos planos. Elas simplesmente chegam, sentam ao nosso lado, cruzam as pernas e ficam. E, por mais que a gente tente ignorar, a presença delas muda a atmosfera de tudo. Foi então que 2 dias depois, ela o viu novamente. Não foi em um cenário de filme. Não havia uma trilha sonora romântica tocando ao fundo. Não foi um acaso poético, daqueles que a gente lê nos livros. Era apenas um café, um lugar comum, barulhento, cheio de gente apressada. E ele estava ali, simplesmente ali, sentado em uma mesa no canto, com uma xícara nas mãos, olhando para a janela como se estivesse em seu próprio mundo. O primeiro impulso dela foi dar meia volta. Sair antes que ele a notasse. Fingir que não viu, que era só mais um rosto na multidão. Seria o mais fácil, o mais sensato, mas o destino, ou talvez o tempo errando de propósito de novo, tinha outros planos. No exato instante em que ela pensou em recuar, ele levantou os olhos. O olhar dele cruzou o dela, e então, ele sorriu. Não era um sorriso qualquer, era um sorriso de reconhecimento, como se a conhecesse de uma vida antiga, de uma história que eles já tinham vivido juntos. Aquele sorriso desarmou todas as suas defesas. Ela ficou parada, incapacitated mover. Ele se levantou e caminhou na direção dela. Cada passo dele parecia em câmera lenta. Quando chegou perto, ele disse com uma voz calma, quase como se estivesse com medo que ela desaparecesse. Eu achei que nunca mais fosse te ver. As palavras saíram da boca dela antes mesmo que o cérebro pudesse processar uma resposta lógica, uma desculpa educada. Eu também, ela respondeu. E a honestidade naquela frase a assustou. Não houve convite formal. Eles simplesmente sentaram, sem combinar, sem planejar, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A conversa fluiu de um jeito que ela não experimentava há anos. Falaram sobre coisas simples, banais, os filmes que começaram a assistir e nunca terminaram. As cidades que sonhavam conhecer um dia. Partilharam silêncios confortáveis. Aqueles que não precisam ser preenchidos com palavras vazias. Mas, quanto mais conversavam, quanto mais se sentiam à vontade um com o outro, mais uma verdade incômoda se tornava clara. Aquela conexão, aquela sintonia, aquilo não podia estar acontecendo. Não agora. Não com eles. Ela olhou para o relógio em seu pulso. Um lembrete cruel da realidade que a esperava do lado de fora daquela bolha. Depois, olhou para ele, para o rosto que em tão pouco tempo já parecia tão familiar, com a voz pouco mais alta que um sussurro. Ela disse as palavras que eram uma sentença. Eu vou me casar em 3 semanas. Ela esperava que ele se afastasse, que o sorriso dele desaparecesse, que o encanto se quebrasse. Mas ele não se moveu. Não mudou o tom, apenas respirou fundo, como se estivesse absorvendo o peso daquelas palavras. E então, soltou sua própria sentença. Eu estou indo embora do país. Em 1 mês, o silêncio voltou. Mas, desta vez, ele não era confortável. Ele era denso, pesado, cheio de tudo o que não podia ser dito. Eles sabiam. No fundo, acho que sabiam desde o primeiro olhar no elevador. Não era falta de amor, não era falta de sintonia, não era falta de querer. Era excesso de tempo errado. A vida já tinha traçado os mapas, e os caminhos deles seguiam em direções opostas. Quando finalmente se levantaram para ir embora, o momento parecia roubado da cena final de um filme triste. Isso foi um erro, ela disse, tentando se convencer da própria mentira. Ele concordou com a cabeça, um olhar melancólico nos olhos. Mas foi o erro mais honesto que já cometi. Ela foi embora sem olhar para trás. Não podia. Se olhasse, talvez não tivesse forças para continuar andando. Mas pela primeira vez em muito tempo, pela primeira vez desde que dissera sim ao pedido de casamento, ela duvidou do caminho, que sempre teve como certo. Porque alguns encontros não vêm para ficar. Eles vêm apenas para bagunçar tudo, para nos fazer questionar cada certeza, para nos mostrar que às vezes, o coração tem razões que o calendário desconhece. E a história deles ainda não tinha chegado ao fim. Continua.